No momento da edificação da igreja, do corpo de Cristo, no momento quando nós vamos ministrar a palavra de Deus ao nosso coração, eu não vou ler a revista Veja, não vou ler um recorte de jornal, eu vou ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, é como martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é poderosa. E mais, não voltará nesta noite vazia, mas fará o que lhe apraz. Se você veio aqui, foi porque Deus te trouxe para ouvir o recado do coração de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versos 27 a 54, ou 24, como é que você colocou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 27. Aí, 26. É a mais velha e linda história. História com H, fato acontecido. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto vermelho. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita, um caniço, uma cana, uma vara. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram a vara, o caniço, e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, zombado, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, era um monte, está lá até hoje, deram-lhe a beber vinho com uma espécie de droga, um fel, mas ele provando, Jesus provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam de Jesus, balançando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo agora, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os religiosos da época, escarnecendo de Jesus, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz, então creremos nele. Outros diziam: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque um dia ele disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Preste atenção.
desde a hora sexta, lá para as 9 da manhã, até a hora nona, meio-dia, 3 horas. De repente, o sol se esconde e houve trevas, densas trevas, sobre toda a terra. Por volta da hora nona, lá para meio-dia, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste nesta hora? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: olha, ele chama Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de uma vara, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: não, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis, preste atenção, e eis que o véu lá do templo, tinha uma cortina grande, que separava, ninguém podia entrar, porque tinha a Arca da Aliança, era a presença de Deus, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Eis que este véu, milagrosamente, pelas mãos de Deus, se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Tremeu a terra, terremoto, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, vejam, e muitos corpos dos santos que estavam mortos e dormiam, de repente ressurgiram. E saindo dos sepulcros, estes mortos ressurretos, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa. Perceba, depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus é a primícia da ressurreição, eles entraram na cidade santa, em pasmem, apareceram a muitos. E o centurião, que tomava conta de 100 homens, espécie de um sargento da guarda pretoriana de Roma, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo, temor, e disseram, 2 pontos, abre aspas, agora é tarde, né? Mas reconheceram: o que foi que fizemos? Que loucura nós fizemos! Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, e nós o matamos. Ó Pai, Tua palavra, sempre fiel e verdadeira, nos retrata o maior gesto de amor que o Senhor teve para com pecadores como nós, mandando o seu único Filho para ser crucificado da forma que Ele foi, para nos dar a salvação e fazer morrer a nossa morte, para que um dia, pela fé, fôssemos alcançados por essa mensagem da cruz e finalmente salvos da ira de Deus. Abençoa-nos agora. Tu sabes que eu não tenho nada em mim mesmo, nada. Sou pecador miserável. Usa-me como instrumento para trazer a Tua palavra fiel e verdadeira aos corações desses irmãos que estão ouvindo. Espírito Santo, passeia por este lugar. Tu tens a liberdade para convencer o homem da justiça, do juízo e dos pecados. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Certa vez eu passava por uma rua na cidade onde havia muitas lojas e departamentos de produtos religiosos. E havia um vaso com muitas cruzes e uma mensagem de propaganda que dizia assim: cruzes baratas, aproveitem.
Eu achei tão interessante. Eu queria dizer uma coisa para você. Escute isto. A salvação é de graça, mas ela tem preço. Ela tem preço. É o preço do sangue precioso do Filho do Deus vivo. Nós somos conhecidos no mundo oriental, pelos islâmicos, como o povo da cruz. E nós nos orgulhamos mesmo, porque nós amamos a mensagem da cruz. Porque nós um dia entendemos, compreendemos claramente o seu significado. Mateus relata de forma ímpar a crucificação do Senhor Jesus. É extraordinário notar o mistério que envolve toda a cena da crucificação. Nenhum personagem histórico, queridos, entendeu melhor e mais profundamente o poder da cruz do que o grande Martinho Lutero. Você deve ter ouvido falar de Martinho Lutero, aquele padre que resolveu protestar contra os erros infiltrados na sua igreja, de onde nasceu a igreja protestante. Alistair, um teólogo de Oxford, definiu a teologia da cruz de Lutero como uma das compreensões mais poderosas e radicais da natureza da teologia cristã que a igreja já conheceu. Para contrapor, queridos, a teologia dominante da época de Lutero, contrapôs seus paradoxos teológicos como teologia da cruz. Assim, ele declarou, versus a teologia da glória. Eu acho que podemos trazer para os dias de hoje. Quantas igrejas que parece que só pregam teologia da glória. É só vitória, só vitória. Não. A teologia tem que ser a da cruz, não da glorificação do homem. Absolutamente. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, passareis por lutas, enfermidades, provas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós temos que nos firmar na teologia da cruz e não na teologia da glória. A igreja medieval, penso que a igreja moderna, segue o caminho da glória, ao invés do caminho da cruz. Para Lutero, a cruz é a marca de toda a teologia. Conhecer a Deus pela cruz, meus queridos, é conhecer o nosso pecado e o amor redentor de Deus. O perigo da teologia da glória é que ela levará o homem a de alguma forma, de uma justiça pelas obras, por méritos. A tendência de querer fazer uma barganha com Deus, com base em realizações pessoais, sabe? Eu dou isso, o Senhor me dá salvação, eu compro isso, eu dou, ajudo. Queridos, a sabedoria humana, ela se escandaliza com a palavra de Deus e ela se irrita com a mensagem da cruz de Cristo. Vídeos muçulmanos que tiveram suas gargantas cortadas à beira-mar, enfileirados. E os muçulmanos estavam com ódio daqueles missionários, daqueles crentes, daqueles cristãos, vestidos de cor de abóbora, todos eles. E eles disseram, estes são o povo da cruz, e nós os odiamos, e cortaram suas gargantas, e o sangue escorreu por mar adentro. E ficamos conhecidos daí então como povo da cruz. Queridos, a cruz é o juízo de toda a glória humana. E havia crucis, o caminho de Jesus, carregando aquela cruz, significa por isso desistir de toda a glória humana. Uma razão, diz Lutero,
pela qual as pessoas preferem a teologia da glória em vez de uma teologia da cruz, é que eles odeiam a cruz e odeiam o sofrimento. Mas à luz da cruz, queridos, o sofrimento, ele serve a um propósito importante, extraordinário, a saber, a autonegação. É preciso se negar, dizer eu não presto mesmo. É preciso diminuir para que ele cresça. Porque a Bíblia diz que é o homem para que dele tu te lembres. Nós somos pó, filhos do pó. Sabe o que você é? Sabe o que eu sou? Pó, pó, filho do pó. Por isso não podemos nos vangloriar absolutamente de nada. Paulo dizia, eu só me glorio na cruz de Cristo. Eu amo a mensagem da cruz, porque ela um dia me comprou, me salvou, me perdoou. E os meus pecados foram todos cravados na cruz de Cristo. A cruz, queridos, ela nos esvazia da nossa autoconfiança, para que possamos assim confiar em Deus. Essa noite, eu queria falar para vocês que Jesus não foi um mártir. Não. Mártir é aquele que é apanhado, como Tiradentes, foi pego e foi levado para a forca. A palavra de Deus diz que Jesus foi enviado com um propósito. O seu destino era a cruz. Esse é o tema da mensagem dessa noite. O seu destino era a cruz. E eu fico pensando, por que Jesus não atendeu aquelas provocações? Desce da cruz, salva aos outros, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Os fariseus imploravam, dizendo, desce dessa cruz. E eu fico pensando, por que Jesus suportou tanta zombaria? Há um hino que diz assim, podia chamar naquela hora 10.000 dos anjos, para nesse momento destruir aqueles miseráveis traidores, aqueles judeus, os religiosos, sacerdotes. Ele podia chamar os seus anjos, uma miríade, e ali descer fogo do céu e consumir a todos, soldados romanos. Mas ele preferiu ficar até o fim, suportando toda a zombaria, por amor de mim, por amor a você. Se Jesus tivesse desistido da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Não, com certeza. No mundo, nas drogas, perdidos, desviados, infelizes. Seu destino era a cruz. Um dos textos mais extraordinários está lá no Getsemane. Jesus não desistiu daquela cruz, porque era plano de Deus. Ele e o Pai já tinham conversado na eternidade. Se o homem falhar nos pactos das obras, o homem falhou porque eles desobedeceram e você sabe da história, e comeram da árvore do bem e do mal, e o pecado entrou no mundo, e porque ele pecou, todos pecaram. Eles eram cabeça representativa de toda a raça humana. E agora o Pai e o Filho, eles fazem um plano de salvação, mandando Jesus, próprio Deus encarnado, sem pecado algum, a nascer como nascem todos os homens, e a viver por aqui, falando desse plano de salvação. Mas o seu foco era a cruz, o seu destino era a cruz. E é tão interessante saber que a cruz não era uma metodologia dos judeus, era a metodologia de sacrificar, de penitenciar os ladrões, criminosos dos romanos. Veja que Deus esperou o tempo próprio, até que Roma invadisse Israel e dominasse Jerusalém,
E agora os romanos estão ali trazendo a sua cultura, e agora não é mais por apedrejamento como era o método judaico, mas agora era a cruz, que era terrível, assustadora. Isso é chamado de o tempo da plenitude de Deus. Deus esperou que isso acontecesse para se cumprir as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro para se cumprir as Escrituras. Quando Jesus vai ao Getsemane, faltando alguns dias para a sua crucificação, como ele era Deus e era homem, o lado humano começou a entrar em agonia, ansiedade. Sabe quando você sabe que tem que fazer um exame daqui uma semana, para saber se você está com câncer ou não, e você fica ansioso, esfregando a mão, não dorme à noite, começa a suar, transpirar, a mão fica suada, e não vê a hora de passar pelo médico, fazer esse bendito exame. Jesus começou a suar, transpirar, ele disse aos seus discípulos: eu estou ansioso, eu preciso orar, subamos ao monte. Eles foram ao monte de Getsemane, e ali Jesus começou a orar, a falar com o Pai: Pai, estou com medo da cruz. Muda isso, muda esse plano, muda essa história, que não seja cruz. Seu suor de agonia foi tão profundo que ele se transformou em gotas de sangue. E o Pai disse: filho, nós já combinamos sobre isso, nós já falamos na eternidade, o seu destino é a cruz. É preciso que alguém morra, sangue por sangue, vida por vida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem não poderá ser salvo, e nem ser justificado dos seus pecados, e nem poderá herdar a vida eterna. É preciso que você vá para a cruz. Depois de algum tempo de agonia, Jesus então se acalma. Os anjos vêm e o servem ali. E ele diz: Pai, então seja feita a tua vontade. Levantou-se e disse para os seus discípulos: vamos, é chegada a hora em que o príncipe desse mundo fará o que lhe apraz. Logo em seguida, os soldados romanos vieram com o traidor, que o beijou no rosto, Judas. E ali, Jesus foi preso. Era plano de Deus. Era impossível mudar isso. Na cruz, Cristo estava tratando do problema da culpa humana. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vou traduzir isso. A nossa nota promissória de dívida, todos os nossos pecados relatados numa nota promissória. Éramos devedores, pecadores, miseráveis, indignos. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, se desviaram da glória de Deus. E há quem diga: eu não pequei, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi. Enganam-se. A Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus disse: não há nenhum homem bom. Todos são maus pecadores e se desviaram de Deus e merecem a morte eterna. E essa cédula de dívida, essa nota promissória, diz que por graça, por misericórdia, Jesus, ao morrer na cruz, Ele pagou a nossa dívida. Você sabe qual foi a última palavra que Jesus disse na cruz, em aramaico, que era a língua falada na época de Jesus? Antes de morrer, Ele disse: tetelestai, tetelestai, e rendeu o seu espírito.
Essa palavra tetelestai, ela tem um significado teológico extraordinário. Essa palavra significa: Pai, a dívida deles foi paga. Eu paguei com a minha vida, com o meu sangue. Nunca mais cobre deles. Eles estão perdoados até a eternidade. Por isso eu derramei todo o meu sangue aqui nessa cruz. Tetelestai, a dívida foi paga dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que haverão de crer. Por isso que Paulo diz que ele pegou a nossa cédula de dívida e cravou na cruz, para que o inferno soubesse que nós fomos remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro, puro, sem mancha. Jesus nunca pecou, ele era o próprio Deus encarnado. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista quando viu Jesus, que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus ficou naquela cruz, não desceu, para que pudesse perdoar toda a nossa dívida e tirar de nós a culpa do pecado. Coloque para mim, se for possível, o profeta Isaías, 1000 anos antes de Cristo, ele profetizou a cruz. É lindo demais. Isaías 53, eu vou ler alguns versos. Pode uma coisa dessa, 1000 anos antes de Cristo, um profeta falar sobre o que aconteceria na cruz? Acompanhem comigo um dos textos mais lindos do Velho Testamento. 1000 anos antes de Cristo. Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra de Deus. Escutem, prestem atenção. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Agora falando de Jesus na cruz. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus virou um monstro na cruz por causa dos nossos pecados. O Santo de Israel recebeu nos seus ombros os seus pecados e os meus pecados. Naquelas 3 benditas horas em que houve trevas, todos estavam no escuro, muitos correram assustados, e ali a ira de Deus e o cálice da ira de Deus colocou sobre os ombros do seu santo Filho os pecados da humanidade, e ele se transformou num monstro. O santo que nunca tinha visto o pecado recebeu o nosso pecado horrível, as nossas taras, nossas mentiras, nossos desejos de homossexualidade, desejos carnais, o nosso roubo, nosso orgulho, nossa vaidade, tudo foi exposto nos ombros do santo. Por isso, esconde o rosto, porque era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas vejam, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, escutem, pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o que, irmãos? A iniquidade de quem? De todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Que coisa, 1000 anos antes de Cristo. Ele fala, ele descreve a crucificação, o sofrimento de Jesus naquela cruz. Você pode imaginar Jesus na cruz? A gente fica pensando, como ele sofreu, as dores dos cravos, os pregos nos pés, que dor, aquilo rasgava, a língua se grudava no céu da boca por causa do calor, das dores horríveis, mas a pior de todas foi a dor de o santo do santo, Deus, próprio Deus, santo, 3 vezes santo, receber nos seus ombros os nossos pecados. E naquele período de 3 horas de trevas, ali, os pecados foram sendo colocados e ele foi dizendo o nome de cada um de nós. E ele disse o seu nome naquela cruz. Maria, eu recebo os seus pecados. Paulo, eu recebo agora nos meus ombros toda a sua iniquidade. Pedro, eu recebo os seus pecados. Antônio, ele disse o meu nome. João Marcos, João Marcos, eu recebo agora os seus pecados nos meus ombros. Foi ferido, moído, por causa dos meus pecados. Quanto amor, quanto amor. Por isso ele não desceu daquela cruz. Sabe o que diz o livro de Hebreus? O livro de Hebreus, no capítulo 12, fala de um outro motivo que o fez com que ele ficasse firme no propósito daquela cruz. Coloque para mim, por favor. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha agora. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. O qual, ouçam, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Alegria de um dia ver cada um de nós se convertendo, o ébrio, o bêbado se convertendo, a prostituta crendo e se convertendo a Jesus Cristo, o drogado se convertendo, o homem mais comum como eu e você um dia se convertendo. Esta foi a alegria que o sustentou naquele sofrimento, no momento em que ele ficou só. O único momento em que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o abandonou. E ele diz isso: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste numa hora dessas? Eu posso imaginar. Sou pai de 3 filhos. E se eu chegasse com o meu filho atropelado, com a perna quebrada, o braço quebrado, desesperado ao pronto-socorro, entrando no hospital com meu filho gritando nos braços, entrasse na sala do médico ou da enfermagem, e a primeira coisa que o médico e a enfermeira ia fazer, sabe qual é? Tira o pai da sala, por favor. Porque eu não ia suportar, com certo, eles fazendo meu filho e minha filha gritar de dores ao mexer nos ossos, e eu iria intervir. Por isso o pai se afastou, para não intervir na obra, na maior obra de salvação, de misericórdia e de prova de amor para conosco. Finalmente eu quero terminar dizendo que a teologia da cruz revela que Jesus permaneceu firme no propósito daquela cruz, para despojar os principados e as potestades. Naquela cruz, Jesus fez uma coisa
teológica extraordinária. Ao morrer na cruz, derramar todo o seu sangue, sim, porque não foram só as gotas de sangue dos espinhos, nem dos cravos, mas era preciso que um soldado enfiasse uma lança no lado entre as costelas, e Jesus se esvaísse todo em sangue, e pasme, diz a Bíblia, com água. Eu nunca vi isso. Só de Jesus saiu sangue com água. Mistério. Mistério. E o Monte da Caveira, o altar onde Jesus foi crucificado e sacrificado, ficou cheio do sangue de Jesus. Todo o sangue se esvaiu, porque era preciso, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas ali, ele esmagou a cabeça da serpente. Morra, Satanás! A morte foi vencida, o inferno foi vencido, e agora há esperança para os que creem, há perdão para os que creem, há salvação para os que creem. Você, diabo, não tem mais poder sobre eles, porque eu venci, eles também vencerão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que ele não desceu daquela cruz, e ele entendeu que o seu destino era a cruz. Ah, como eu amo a mensagem da cruz. Como eu amo a mensagem da cruz. Eu quero orar. Pai, eu oro por essa gente. É gente que está ouvindo talvez essa mensagem pela primeira vez. Fala ao coração deles. Mexe com eles. Sacode essa gente para crer que há poder no sangue de Jesus para perdoar seus pecados, lavá-los e transformá-los numa nova criatura. Por isso salva a gente hoje aqui, transforma vidas, perdoa pecados, lava com teu sangue, purifica mente, coração. Faz a obra, Senhor, que tu tens de fazer através dessa palavra, da mensagem da cruz. Abençoa cada um que ouviu essa palavra. Espírito Santo, tu sabes que eu não posso mais do que isso, mas o Senhor pode completar. O Senhor pode completar a obra. Faz isto. Em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém.